João capítulo 20, versículo de número 30. Quantos acharam, digam amém. Quem não achou, diga seve. Meu Deus. Está escrito: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos ler novamente o versículo 31. Estes sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Queridos, com esta afirmação, nós podemos ver o objetivo pelo qual o Evangelho de João foi escrito. Este texto está nos mostrando que o propósito do evangelista João em escrever este livro, em escrever este Evangelho, é de apresentar a Jesus como o Cristo, o Filho de Deus. Tem como propósito apresentar Jesus como o Verbo divino, o Salvador do universo, o Criador do universo, aquele que veio revelar a glória do Pai, aquele que veio nos dar a vida eterna, a qual nós recebemos por meio da fé. O apóstolo João está dizendo que Jesus realizou muitos sinais, muitos outros sinais que não foram registrados neste livro, mas inspirado pelo Espírito Santo, João registra exatamente os sinais necessários para que nós pudéssemos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E como resultado desta fé, nós experimentamos vida. João está dizendo que através dos sinais que Jesus realizou, nós podemos crer que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, nós experimentamos vida através do seu nome. João faz uma seleção neste Evangelho de alguns sinais que Jesus realizou, para que nele nós pudéssemos crer, e crendo nós experimentamos a vida eterna. No capítulo 21 deste mesmo livro, no versículo 21, acompanhe comigo, João 21, 25. Eu acho impressionante esta afirmação de João, quando ele diz: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, diz João, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Meu Deus. João está dizendo, olha, eu creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros escritos se fossem relatados todas as coisas que Jesus realizou. Se tudo aquilo que Jesus fez fosse registrado, não teria como caber no mundo inteiro os livros que precisariam ser escritos. Mas voltando ao texto que nós lemos inicialmente, João está dizendo que estes sinais que foram registrados são suficientes. Talvez você pense, mas por que ele não relatou outros sinais? Porque aquilo que ele está registrado, os sinais que já estão registrados são suficientes para nós crermos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e através desta fé nós podemos experimentar vida em seu nome. Quantos podem dizer amém? Nos primeiros 11 capítulos deste Evangelho, João registra 7 sinais realizados por Jesus. 7 sinais que foram selecionados sob a inspiração do Espírito Santo de Deus, para que fossem registrados a fim de que nós pudéssemos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E cada sinal registrado por João é pedagógico, é um sermão descrito, é um sermão vivido, vivenciado na prática. Cada sinal que Jesus realizou
tem como objetivo nos levar a uma fé confiante, não apenas a uma fé intelectual, mas uma fé confiante na própria pessoa de Jesus. Quando João fala a respeito destes sinais, ele usa um termo que é um termo alternativo para milagres e maravilhas. Ele usa exatamente a palavra sinais. E o que é um sinal? Sinal é algo que aponta para além de si, para outra coisa maior. A palavra que João usou demonstra que Jesus queria que as pessoas olhassem além dos milagres, ou seja, para o seu significado. Os sinais apontavam para a própria pessoa de Jesus. Os sinais lançavam luz sobre a sua pessoa e sobre a sua obra. Portanto, todos os sinais registrados neste evangelho têm como objetivo manifestar a glória de Jesus. Todos os sinais que João registrou têm como objetivo de nos levar a uma fé viva, a uma fé atuante, a uma fé que nos leva a experimentar a vida eterna em Cristo Jesus. Ele está dizendo que para que tenhais vida em seu nome, para que tenhais vida em seu nome. Eu quero rapidamente falar a respeito destes 7 sinais. Eu não vou ser exaustivo, na explanação destes sinais, senão nós sairíamos daqui talvez só amanhã. Mas eu quero ser breve. Eu acredito que 35, 40 minutos serão suficientes para mostrar para vocês que estes sinais que foram registrados pelo apóstolo João são suficientes para que nós pudéssemos crer, ou para que nós possamos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nós experimentamos vida em seu nome. Qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou? Qual foi o primeiro sinal que Jesus realizou? Quem aqui se lembra? O primeiro sinal que Jesus realizou, resposta correta, foi a transformação da água em vinho. O primeiro milagre que Jesus realizou, o primeiro sinal que ele usou para manifestar a sua glória, foi exatamente num casamento, num matrimônio, numa festa, em bodas. Este primeiro sinal, Jesus foi convidado juntamente com seus discípulos para um casamento. Você conhece a história, e a Bíblia diz que de repente, só lembrando que uma festa de casamento nos tempos orientais, lá naquela região oriental, um casamento chegava a durar até 7 dias. Imagina celebrar um casamento por 7 dias, Adilson. Que delícia, né? Que coisa boa, é bom demais festa de casamento, viu? Eu gosto demais. E a Bíblia diz que acabou o vinho. Maria, mãe de Jesus, chega para ele e diz assim: o vinho acabou. Ele dá aquela resposta para ela: mulher, não é chegada ainda a minha hora. Mas a Maria manda dizer que eles deveriam obedecer exatamente às ordens de Jesus. E foi isso que eles fizeram. Os serventes encheram as talhas de água, e eles levaram a água exatamente para o mestre-sala, para que ele pudesse experimentar. E a Bíblia nos mostra, queridos, que aquele mestre-sala experimentou a água transformada em vinho, e ele faz a seguinte afirmação: que todos costumam colocar o vinho inferior no começo, e depois eles colocam o vinho bom. Depois que todo mundo já se saciou do vinho, depois é colocado o melhor vinho. Não é verdade? Só que Jesus guardou o melhor vinho para o final. Ele guardou o melhor para o final. Ele fez exatamente aquilo que era contrário ao costume daqueles judeus, daquelas pessoas daquela época. Ele demonstra o seu primeiro sinal exatamente numa festa de casamento, transformando a água em vinho. E a Bíblia nos diz, no capítulo 2, do versículo 11, que com este sinal, Jesus deu princípio ao seu ministério. Ele deu princípio aos seus sinais, manifestando a sua glória, e por causa disso os seus discípulos creram nele. Queridos, o que nós aprendemos hoje na prática com este sinal? Que significa que tudo aquilo que está perdendo o seu sabor, tudo aquilo que está perdendo a alegria, lembrando que o vinho naquela época, ele era símbolo de alegria, e Jesus transforma a água em vinho, e faz com que a alegria que estava se perdendo naquele casamento, seja uma alegria restaurada. Eu estou aqui para dizer para você nessa noite,
que aquilo que na sua vida aparentemente já não tem mais sabor, Jesus tem poder de fazer uma transformação, e transformação tal, ao ponto de transformar a água em vinho, de realizar sinais miraculosos que farão com que a glória dele seja manifestada na sua vida, e a fim de que você creia que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Primeiro sinal que Jesus manifesta é a transformação da água em vinho. Talvez você esteja perdendo a alegria da sua salvação. Talvez você esteja perdendo a alegria no seu casamento. Talvez você esteja perdendo a alegria no trabalho em que você está realizando. Talvez você esteja perdendo a alegria até mesmo de viver. Mas Jesus tem o poder de transformar aquilo que não tem sabor em algo prazeroso, em algo saboroso, em algo que vai produzir alegria para o seu coração. Este é o primeiro sinal que Jesus realiza, manifestando a sua glória. E a Bíblia diz que os discípulos então creram nele. O segundo sinal, eu disse que eu não quero ser exaustivo, está no capítulo 4, do versículo 46 ao versículo 54. A Bíblia nos fala a respeito de um oficial do rei que estava com o seu filho enfermo, com o seu filho doente. A Bíblia nos diz que ele foi até Jesus e pediu para que Jesus o curasse, porque ele estava à morte. E Jesus simplesmente disse: vai, porque o teu filho vive. E a Bíblia nos diz que o homem creu na palavra de Jesus. Diga assim comigo: o homem creu na palavra de Jesus. A Bíblia diz que ele simplesmente foi, e quando ele chegou na sua casa, o seu filho estava curado. E os seus servos puderam testificar, testemunhar que o menino ficou melhor exatamente na hora em que Jesus havia dito: vai, porque o teu filho vive. Aquele homem creu na palavra de Jesus, foi até a sua casa e encontrou o menino exatamente conforme a promessa de Jesus. O menino foi encontrado exatamente da forma como Jesus havia dito. Sabe o que nós podemos aprender com isso? Que para Jesus não há limites pela distância que nós estamos em relação a Ele. Jesus não precisou ir até aquela casa. O homem simplesmente creu na palavra de Jesus e aquele menino foi curado. Significa que Jesus hoje, Ele está assentado num alto e sublime trono, mas Ele continua respondendo às nossas orações. Ele, por meio da sua palavra, continua realizando os mesmos milagres. Queridos, eu estou pregando essa mensagem para você nessa noite, no intuito de fazer você acreditar, você crer na palavra de Jesus, fazer você crer que aquilo que Deus falou a teu respeito vai se cumprir, que mesmo que a doença, a enfermidade estejam assolando a sua vida, você precisa crer na palavra de Jesus. E a Bíblia diz que este foi o segundo sinal que Jesus realizou, depois que saiu da Judeia em direção à Galileia. Ele novamente manifestou a sua glória. Quantos podem dizer amém por isso? Aleluia. Da mesma forma, não existe nenhum obstáculo hoje para Jesus. Cristo está no céu, mas também aqui conosco. Qualquer palavra que Ele disser será obedecida até os confins do universo. Não importa qual seja a sua emergência, você pode alcançá-la instantaneamente. Hoje, ainda hoje, Ele continua ouvindo as nossas orações, assim como ouviu as súplicas ansiosas daquele pai desesperado. Ele continua fazendo as mesmas coisas em compaixão, assim como agiu com aquele homem e o seu filho fora curado. E hoje Ele também pode realizar os mesmos sinais na minha e na sua vida. O nosso Cristo é um Cristo vivo. O nosso Cristo é um Cristo que está atuante. Ele não apenas está no meio da sua igreja, Ele não apenas está conosco até a consumação dos séculos, mas Ele é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E Ele anda sondando a sua igreja, esquadrinhando a sua igreja, curando a sua igreja. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Aleluia. Terceiro milagre, terceiro sinal realizado por Jesus, Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 18. A cura do paralítico no tanque de Betesda. O terceiro sinal que Jesus realiza a fim de manifestar a sua glória, a fim de que os seus discípulos pudessem crer nele, é a cura do paralítico no tanque de Betesda. Jesus sobe para Jerusalém e havia uma festa entre os judeus. A Bíblia não especifica, não menciona qual festa, mas havia em Jerusalém uma porta chamada Porta das Ovelhas. E junto a esta porta havia um tanque chamado Tanque de Betesda,
que significa casa de misericórdia. E neste lugar havia uma multidão, a Bíblia diz que jazia uma multidão de paralíticos, de cegos, de coxos, de pessoas enfermas. E havia uma crença naquela época de que em certo tempo um anjo descia e ele agitava as águas, e quem conseguisse descer no tanque era curado da sua doença. E Jesus, vendo aquele homem e sabendo que ele estava assim há muito tempo, o Senhor pergunta para ele: queres ser curado? Aquele homem olha para a sua situação e diz assim: Senhor, eu não tenho quem me coloque no tanque. Mas querido, Jesus não perguntou para ele se ele tinha alguém que o ajudasse. Jesus perguntou: você quer ser curado? Ele responde isso para Jesus, e Jesus nem dá moral para a resposta dele. Ele simplesmente diz: toma o teu leito, levanta e anda. Aquele homem se viu curado da sua enfermidade e se levantou. Sabe o que este sinal, o que este milagre nos ensina? A Bíblia diz que havia uma grande multidão de pessoas enfermas, cegos, coxos, paralíticos, toda sorte de enfermidades. Só que a Bíblia diz que Jesus curou apenas uma pessoa. Sabe o que eu aprendo aqui? É que mesmo em meio à multidão, mesmo uma grande multidão de pessoas enfermas, Jesus olha para nós individualmente. Jesus olha para você, Jesus olha para mim, Jesus olha para a minha necessidade, Jesus olha para a sua necessidade. Não importa quanto tempo, não importa a gravidade do seu problema, não importa se são 38 anos, se são 40 anos, se são 5 anos, se são 10 anos, Ele tem poder de curar toda e qualquer enfermidade. Eu aprendo com isso, querido, que eu e você somos únicos para Jesus. Havia uma multidão, mas Jesus curou uma única pessoa, mostrando que nós, indivíduos, somos importantes para Ele. Eu estava ali na salinha de oração e adorando ao Senhor, e eu lembrei daquela canção: e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Eu sei que é melhor o Robinho e a Carol cantando, mas sabe, o texto numa canção diz: e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Que tremendo, querido. Jesus se importa com você. Jesus se importa com a sua necessidade. Ele estava num lugar chamado casa de misericórdia, e Ele se compadece daquele homem e cura ele da sua enfermidade. É esse o Jesus que nós servimos. É esse o terceiro sinal que Jesus realiza, manifestando a sua glória. Quarto milagre, talvez esse seja o maior milagre conhecido que Jesus realizou. João capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15, a famosa multiplicação dos pães e peixes. Jesus está com uma grande multidão, Ele cura os seus enfermos, Ele abençoa as pessoas, Ele se compadece da multidão, mas Ele vê que a multidão que está com Ele há 3 dias, ela não poderia simplesmente ser despedida sem ter a sua necessidade suprida. Só que, conforme eu disse no início, todos os milagres, todos os sinais que Jesus realizou são pedagógicos, tem como objetivo nos ensinar algo. E Jesus ali então, a Bíblia diz que Ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos, e Ele alimenta ali uma multidão de 5 homens, fora as mulheres e as crianças. E depois disso, apenas João registra, Mateus, Marcos e Lucas não registram o grande sermão que Jesus traz para aquela multidão. O sermão em que Jesus diz: eu sou o pão da vida. Percebe que os sinais que Jesus realizou sempre tinham como objetivo lançar luz sobre a sua própria pessoa e sobre a sua própria obra. Aquilo que Jesus fazia tinha como objetivo mostrar que Ele era o enviado do Pai, que Ele era o pão vivo que havia descido do céu. Jesus está mostrando com a realização deste sinal que todos nós, todos os homens, têm uma grande fome dentro do seu coração, e que essa necessidade só pode ser suprida por Ele.
Jesus está dizendo que todos os homens têm uma sede, mas essa sede só pode ser saciada por Ele. Tanto que no capítulo 7, no versículo 37, o pastor Edivaldo disse: como diz a Escritura, quem tem sede vem a mim e beba, do seu interior fluirão rios de água viva. Por quê? Porque somente Jesus pode suprir as nossas necessidades. Jesus mostra que os homens têm tanto necessidades físicas, necessidades fisiológicas, como necessidades espirituais, e somente Ele pode suprir as necessidades espirituais que nós temos. Jesus está dizendo o seguinte: ei, eu sou o pão vivo que desceu do céu, em nada semelhante ao que os vossos pais comeram. Eles comeram do maná e morreram, mas aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Somente Ele. Jesus está mostrando que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Os milagres de Jesus, os sinais realizados por Ele, são pedagógicos e têm como objetivo sempre nos remeter à sua pessoa. Este, então, foi o quarto sinal realizado pelo Senhor Jesus. Quinto sinal, já estamos no quinto. No mesmo capítulo 6, versículo 16 ao versículo 21. Depois de multiplicar os pães e peixes, Jesus ordena que os seus discípulos entrem no barco e atravessem para o outro lado da margem. Enquanto isso, Jesus despede a multidão e Ele também sobe até o monte a fim de orar. Ele queria ter um tempo sozinho a fim de orar sozinho. E os seus discípulos então, ao cair da tarde, eles entram naquele barco, mas de repente na quarta vigília da noite, eles estavam sendo açoitados pelas águas, eles estavam sendo açoitados pelo vento, e a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 14, que o vento lhes era contrário. E aqueles discípulos então, desesperados com as fortes águas que estavam dando com ímpeto contra aquele barco, quando de repente aparece Jesus, aleluia, andando por sobre as águas, indo de encontro com seus discípulos. Tanto que Pedro, nessa mesma ocasião, ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus disse: vem. E Pedro foi e andou por sobre as águas juntamente com Jesus. Aí a Bíblia diz que ele, reparando na força do vento, ele começou a afundar, mas ele clamou ao Senhor, o Senhor estendeu a mão. E abrindo parênteses aqui na minha imaginação santificada, que a Bíblia praticamente dá a entender isso, eles voltaram juntos para o barco andando por sobre as águas. Eu não creio que Jesus carregou Pedro no colo. Ele começou a afundar, Jesus estendeu a mão, e a Bíblia diz que eles voltaram para o barco. Mas eu creio que Pedro ainda deu mais uma andadinha sobre as águas. O que este sinal está nos ensinando? Queridos, eu creio, tá? Fica à vontade para crer ou não. Não é doutrina. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que aquilo que tanto nos açoita, aquilo que tanto nos aflige, os discípulos estavam num barco e as águas dando com ímpeto contra o barco, mas de repente Jesus vem andando por sobre as águas. Ele está ensinando a mim e a você que aquilo que causa medo a mim e a você está debaixo dos pés do Senhor. O que está te causando medo? O que está te amedrontando? O futuro? A crise? O desemprego? A enfermidade? A falta de fé? O que está te causando medo? Eu estou aqui para dizer para você que isso que tanto está assolando a sua alma está debaixo dos pés de Jesus. Ele sobe para o barco e diz: sou eu, não temais. Aleluia. A Bíblia diz em Mateus capítulo 14 que os discípulos receberam a Jesus no barco e o adoraram dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Os sinais que estão registrados neste evangelho têm como objetivo nos levar a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Este foi o quinto sinal realizado por Jesus, a fim de que nós pudéssemos crer nele. Sexto sinal, João capítulo 9, versículo 1 ao versículo 41, praticamente o capítulo inteiro. A Bíblia nos fala a respeito de um cego de nascença, um homem que jamais viu a luz. E a Bíblia diz que Jesus, ele cospe na terra, ele faz um lodo e aplica aos olhos daquele cego, dizendo: vai,
e lava-te no tanque de Siloé. Aquele homem fez exatamente como Jesus havia lhe ordenado, e ele foi para o tanque, lavou seus olhos e ele voltou enxergando. Queridos, aquilo virou uma celeuma, virou uma contenda tremenda. Por quê? Porque Jesus fez isso no dia de sábado. Ele curou o enfermo no dia de sábado. E os fariseus que se consideravam justos, os fariseus que se consideravam pessoas que enxergavam, que tinham uma visão espiritual, na verdade Jesus contrasta, mostrando que os fariseus, apesar de enxergarem fisicamente, eles estavam cegos. E Jesus cura aquele cego que nunca havia visto a luz, para mostrar que ele, Jesus, é a verdadeira luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então o sexto sinal de Jesus, ao curar aquele homem cego de nascença, tinha como objetivo mostrar a Jesus como sendo a luz do mundo. Ele diz: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Estava mostrando que aqueles fariseus, aqueles religiosos, que achavam que estavam enxergando, na verdade eles que estavam cegos. E aquele homem que nunca tinha visto, ele passou a enxergar e passou a crer que Jesus é o Cristo, e adorou a Jesus também. Portanto, existe uma sincronia de todos os sinais que Jesus realizou. Todos eles tiveram um resultado eficaz. Todos eles fizeram com que pessoas que foram curadas passaram a acreditar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Este é o sexto sinal. Quantos ainda estão acompanhando? Digam amém. Amém. Sétimo e último sinal, talvez o mais extraordinário: a ressurreição de Lázaro. João capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 46. Talvez seja até mesmo uma das histórias mais comoventes em toda a Bíblia Sagrada. Talvez uma das histórias mais comoventes no ministério de Jesus. Porque a Bíblia diz em João capítulo 11 que Jesus amava a Marta, a sua irmã Maria, e Jesus amava a Lázaro. Aqui se trata não apenas de uma cura de alguém que pediu socorro para Jesus, mas aqui se trata de uma família que recebia Jesus em sua casa, uma família que recebia Jesus em vários momentos, e que de repente tem o seu irmão doente e enfermo. Primeiramente, isso nos mostra que todos nós, mesmo sendo amados por Jesus, todos nós, mesmo sendo alvos do seu amor, estamos sujeitos às mais diversas aflições. Não é verdade, pastor Elaine? Falamos isso hoje de manhã. Por quê? Porque no mundo tereis aflições, e nós como crentes, nós como filhos de Deus, nós também estamos sujeitos a doenças, a enfermidades, a problemas inúmeros. E ainda o que me chama a atenção é que Jesus ouviu a notícia de que Lázaro estava enfermo, e ele ainda permaneceu mais 2 dias no lugar em que estava. Jesus chega à aldeia de Betânia 4 dias depois de Lázaro ter sido sepultado. Marta se aproxima, ela vai ao encontro de Jesus, e ela diz assim: Senhor, se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela demonstra o seu ressentimento, ela demonstra a sua mágoa com Jesus, mas Jesus diz para ela: o teu irmão há de ressurgir. Só que ela primeiro havia dito: Senhor, se tu estiveras aqui, ou seja, o Senhor chegou atrasado. Aí Jesus diz para ela: o teu irmão vai ressurgir. Ela joga a coisa lá para o futuro. Ela diz assim: Senhor, eu sei que o meu irmão há de ressurgir na ressurreição do último dia. Só que Jesus disse para ela assim: Marta, você não está entendendo. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não apenas é aquele que era, que realizou milagres extraordinários em outro tempo. Jesus não apenas é aquele que há de ser, mas Ele é o grande eu sou. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus está dizendo: Marta, eu não chego atrasado, e Marta, eu não deixo para depois aquilo que eu posso fazer hoje. O milagre que eu posso realizar na sua vida é hoje. Eu sou o que sou, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, mesmo vivo, não experimentará a morte eternamente. Eu estou aqui para dizer para você
que Jesus não está atrasado no seu problema. Eu estou aqui para dizer que Jesus não demorará, que Jesus não tardará, mas Ele é aquele que realiza suas promessas no tempo certo. Ele é aquele que realiza suas promessas quando nós já não temos mais esperança. Ele é aquele que realiza as suas promessas quando o defunto já está cheirando mal, mesmo sepultado depois de 4 dias. Mas Ele é aquele que diz: Lázaro, vem para fora. Ele é aquele que ressuscita os mortos. Ele é aquele que faz milagres extraordinários. Ele é a ressurreição e a vida. Aleluia. Ele é o eu sou, a ressurreição e a vida. Um milagre muito mais complexo. Além da cura de uma doença, além da cura de um cego de nascença, além da cura de alguém que estava enfermo há 38 anos, mas a cura de alguém, ou a ressurreição de alguém que já estava sepultado, preso na sepultura. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. O que é que já cheira mal na sua vida? Teu casamento já cheira mal? Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. O que já cheira mal na sua vida? A sua saúde? Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. O que já cheira mal na sua vida? Ele pode dar vida. Ele é aquele que vivifica os mortos. Ele é aquele que recebeu a autoridade do Pai para vivificar e dar vida aos mortos. E Ele mesmo disse: é chegada a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e todo aquele que ouvir viverá. Ouça, até os mortos ouvem a voz do Filho de Deus. Não é possível que você que está aqui hoje não consegue ouvir a voz do Filho de Deus. Ele é aquele que faz com que o morto saia da sepultura. Aleluia. Ele é aquele que não chega atrasado, irmãos. Portanto, são estes os 7 sinais que Jesus realizou para manifestar a sua glória, a fim de que nós pudéssemos crer nele. Eu dei mastigadinho para você, agora você vai fazer disso um objeto de estudo para você. Pastor, eu vou estudar sinal por sinal. Você vai se apaixonar ainda mais por Jesus. Estes são os sinais que ele realizou. Estes foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Essas coisas são suficientes para crermos nele. E crendo, nós experimentamos vida. Crendo, nós experimentamos não uma vida que é uma vida, como poderíamos dizer, um tempo sem fim. Vida eterna é tempo sem fim, não é isso. Não é apenas isso. Vida eterna é uma vida abundante. É a vida não criada, é a vida de Deus, é o Zoe de Deus. Vida eterna é aquilo que Jesus nos dá. João capítulo 3, versículo 15 nos diz: para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Versículo 16 de João 3: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João é o evangelista que mais fala a respeito de crer em Jesus para a vida eterna. É uma vida abundante. É uma vida que nós experimentamos não depois da morte, mas é uma vida que nós experimentamos agora, eternamente. É a vida maiúscula, é uma vida superlativa, é a vida abundante que Jesus Cristo nos oferece. É a vida eterna que nos dá vitória sobre o pecado. É a vida eterna que nos dá vitória sobre a morte. É a vida eterna que nos dá vitória sobre a doença, sobre a enfermidade. A vida eterna está no nome do unigênito Filho de Deus. Mesmo sendo cristãos, queridos, nós podemos experimentar os maiores benefícios desta vida. Eu te pergunto nesta noite: você é cristão há quanto tempo? E você tem experimentado os benefícios desta vida eterna? Você tem experimentado destes sinais que foram registrados a fim de crermos que Ele é o Filho de Deus? Queridos, nos últimos dias tem subido uma indignação no meu espírito. Uma indignação porque nós não podemos mais viver uma vida cristã comum.
Nós não podemos mais viver uma vida cristã sem que os sinais se manifestem, porque a Bíblia diz em Marcos 16 que os sinais hão de seguir, hão de acompanhar aqueles que creem. Não tem como mais nós continuarmos a viver uma vida cristã frágil, não tem como mais nós continuarmos a viver uma vida cristã medíocre, não tem mais como nós vivermos uma vida cristã fria sem que os milagres extraordinários de Jesus se manifestem. Certo homem lá na Inglaterra, um dia ele disse, olhando para a sua vida espiritual seca, miserável, fria, ele disse: se isto é o Espírito Santo, eu não quero. Se isto é evangelho que nós estamos vivendo, queridos, é melhor a gente não querer mais. Mas eu quero que seja gerado no teu espírito uma revolta, uma indignação tal, a fim de que você comece a buscar a Jesus, a fim de que você coloque a Jesus no centro da sua vida, a fim de que você estabeleça Jesus num alto e sublime trono da sua vida, a fim de que Ele seja o Cristo das Escrituras, a fim de que Ele seja o Cristo vivo, a fim de que o Jesus que você está ouvindo ser pregado seja o Jesus que se manifesta na sua vida, que você entenda que o Jesus que está sendo pregado neste lugar não é um Jesus histórico que não realiza mais milagres, mas é o Jesus que continua sendo o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, e Ele quer realizar hoje os mesmos sinais que Ele realizou na igreja primitiva. É o mesmo Jesus que realizou grandes milagres na história da igreja, que trouxe a reforma, que trouxe grandes avivamentos, que trouxe o evangelho até esta nação, e hoje nós somos fruto disso, porque este Jesus é o Jesus vivo, este Jesus é o Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Eu não sirvo a um Jesus fraco, eu não sirvo a um Jesus que está na sepultura, eu não sirvo a um Jesus que está na cruz, eu sirvo a um Jesus que está sentado à direita de Deus, um Jesus que ressuscita os mortos, um Jesus que cura a sua enfermidade, um Jesus que salva a tua família, um Jesus que tira você da miséria, um Jesus que faz milagres extraordinários como você nunca jamais imaginou. É este Jesus que eu sirvo. Decida hoje servir ao Jesus bíblico, decida hoje servir ao Jesus das Escrituras, decida hoje servir ao Jesus Filho de Deus. A Bíblia diz que, crendo, temos vida em seu nome, portanto não pode ter morte na nossa vida. Não pode. Seja doença, seja enfermidade, seja miséria, seja frieza, nós temos que experimentar uma vida abundante em Jesus. Foi para isso que Ele me libertou das drogas, foi para isso que Ele me libertou do pecado, foi para isso que Ele me arrancou com mão poderosa e com braço estendido, para desfrutar de uma vida abundante que mana leite e mel. Nós não podemos nos conformar mais. Não podemos. Eu prego essa mensagem nesta noite a fim de jogar sal na sua boca. Ah, Jesus, eu quero você. Ah, Jesus, é você que eu quero, Jesus, eu vou te perseguir, eu vou te buscar. Que nem o pastor Edivaldo pregou semana passada, sobre a mulher que tocou nas vestes de Jesus. Que Jesus você serve? Que tal hoje? Eu acho que eu vou fazer um apelo. Vamos vir todo mundo aqui para frente, querido. Vamos aceitar o Jesus da Bíblia. Vamos aceitar o Jesus da Bíblia. Não esse Jesus gospel, não esse Jesus de olhos azuis, mas o Jesus que tem os olhos como chama de fogo. Não o Jesus com cabelo encaracoladinho, mas aquele que tem o seu cabelo como a branca lã. Não o Jesus, sabe, fraco, mas aquele que tem na sua mão as marcas da cruz. Não o Jesus, sabe, vestido de sangue, mas um Jesus vestido de ouro, com vestes resplandecentes. Não um Jesus fraco que fala mole, mas um Jesus cuja boca sai uma espada afiada. É esse Jesus que nós precisamos servir. Vamos ficar em pé, querido, para parecer que está acabando.